Bom, vamos retomar a nossa conversa, uma conversa ainda muito incipiente, muito embrionária, né? E eu mostrei muito rápida, muito genericamente para vocês, na verdade apenas o propósito de começar fazendo essa abordagem panorâmica em relação às vulnerabilidades e políticas de direitos humanos, né? E dizia para vocês que, da forma como proponho que façamos essa análise, né, precisamos estar então equipados com aquela bagagem analítica que eu chamei de crítica interdisciplinar e decolonial. Dei uma primeira rápida ideia sobre tudo isso, comentei, né, do primeiro texto. Na verdade não tive tempo na aulinha anterior de falar do segundo texto, mas em relação a essa primeira unidade, eu propus o texto, dentre tantos outros textos, do Boaventura de Souza Santos, enquanto uma análise crítica de suspeitas sobre o discurso dos direitos humanos. O texto em questão vai estar disponível para vocês, e estou propondo um outro texto de uma autora brasileira muito interessante, que está exatamente filiada ao tal pensamento decolonial latino-americano, tá? E vai fazer uma análise do discurso dos direitos humanos a partir do giro decolonial, ou seja, dessa nova perspectiva de análise crítica tão própria do pensamento latino-americano contemporâneo. Então a gente vai conversar exatamente sobre essas chaves desses primeiros textos, e por uma questão de organização, né, me parece mais interessante começar com o texto do Boaventura de Souza Santos, que faz essa leitura da Europa, né? Então é um começo um pouco mais amplo, como eu já havia explicado, tentando fazer uma panorâmica do mundo ocidental contemporâneo. E nesse sentido, Boaventura de Souza Santos considera que desde os primeiros passos, né, a própria construção do direito internacional dos direitos humanos se mostra um tanto problemática. Não é? Todos vocês devem se lembrar que no imediato pós-Segunda Guerra, não é? no calor da ferida viva, né? da Europa em ruínas, enfim, toda a diligência em torno da constituição da Organização das Nações Unidas, né? Pouquíssimo tempo depois, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, né? E aí a gente teria, né, o grande pilar, o grande alicerce contemporâneo do direito internacional dos direitos humanos. Boaventura de Souza Santos, a partir desse foco, né, ele vai mostrar para a gente que os direitos humanos, em grande medida, foram uma ferramenta fortemente explorada, instrumentalizada no contexto da Guerra Fria, né? De toda aquela disputa ideológica entre países, estados de um bloco capitalista pretensamente liberal, democrático, e um bloco diferente, o bloco dos países comunistas, do comunismo de Estado, né? Estados Unidos da América, União Soviética, enfim, né? E no seio dessa batalha ideológica, né? Fundamentalmente ideológica, mas não apenas, no seio dessa batalha, os direitos humanos teriam se tornado um dispositivo
manipulado por um dos lados dessa batalha. Né? Boaventura de Souza Santos, nesse sentido, né? Pelo menos deixa insinuado, e quem nunca prestou atenção, né? Na imensa pretensão da tal Organização das Nações Unidas, né? Que num primeiro momento abrangia poucas dezenas de estados. Né? Então, pressupõe-se que as sociedades, os estados periféricos, pelo fato de serem periféricos, vão aderir às decisões de outros estados. Né? Todo mundo já teve notícias e, de alguma maneira, já se sentiu um tanto perplexo quando a gente pensa no poder de um estrito grupo de estados que compõem, né, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. É um grupo muito estrito, e dentre esse grupo estrito, né, a esmagadora maioria tem assento permanente. Então, essa história de universalização dos direitos humanos, que em termos gerais sempre pegou muito bem, será que isso é realmente interessante? Ou o que se pretende é a universalização de uma certa visão de mundo? Então é desde esse primeiro momento que eu começo a provocar pelo menos o potencial de colonialidade, de neutralização das diferenças que um pretenso discurso universal dos direitos pode implicar. Né? E isso seria um uso do discurso dos direitos contra os direitos. Né? Porque será que aquilo que compõe a tradição, a cultura, o modo de vida de uma certa sociedade, né, diferente, às vezes radicalmente diferente de outras sociedades, por mais que aquilo implique num verdadeiro consenso, ampla adesão daquela sociedade original, será que aquilo vai se mostrar o mais interessante, conveniente ou necessário para uma outra sociedade? Então a grande discussão inicial é essa. O discurso dos direitos humanos universalizou a cidadania, e aí entendam cidadania no sentido de um suporte que viabiliza a efetividade dos direitos. Enquanto os direitos são declarações abstratas, os sujeitos de direito também são abstrações. E o problema dos discursos universais é exatamente essa fugacidade toda, essa incorporeidade. Então somos todos dignos, livres e iguais. Poxa, mas não, desde autores que seguem uma linha bem tradicional, um tanto formalista, um tanto apegada demais às declarações. Um exemplo seria a professora Flávia Piovesan, que tem aí um mérito gigante quando consideramos a discussão em torno do direito internacional dos direitos humanos no Brasil, inevitavelmente. Mas a análise da professora Flávia Piovesan é um bom exemplo de análise dogmática. É uma análise extremamente centrada nos documentos, na validade formal das normas. E a própria professora Piovesan
né, já há muito tempo tem insistido que o grande desafio em termos de discurso dos direitos humanos nas sociedades contemporâneas é a questão da implementação, concretização, né, que ela prefere chamar, né, de justiciabilidade dos direitos humanos. Então isso é um elemento incontroverso. Né? Não tem consistência pensar no discurso dos direitos humanos sem o elemento da performance, sem o elemento da aplicação. Né? E é aí que Boaventura de Souza Santos destaca, como ele diz no próprio título do artigo que eu compartilho, o grande desafio dos direitos humanos na contemporaneidade é a questão da interculturalidade. Porque as sociedades, na sua hipercomplexidade, essas sociedades se caracterizam pela diversidade, pelo pluralismo. Né? Uma sociedade é tão mais complexa quanto mais plural e diversa ela é. E se falamos de diversidade, estamos falando de diversidade cultural, de diferentes visões de mundo, variadíssimas. Como que o discurso dos direitos humanos, num patamar de universalidade, pode garantir direitos de todos? Quando esses todos têm parâmetros extremamente diversos para se conceber, por exemplo, a dignidade humana. Isso vai fazer toda a diferença. Né? O direito internacional dos direitos humanos, tributário, da filosofia racionalista, iluminista, moderna, ocidental, tem como cerne o princípio da dignidade humana, perspectiva kantiana, o homem, ser humano, como fim em si mesmo. Né? Inclusive é muito revelador, né? Apesar, né? Melhor, em que pese toda a genialidade, todo o lugar que um pensador como Kant tem na história do pensamento, né? E é um lugar muito legítimo. Vejam que interessante, né? Como é sugestivo o impacto eurocêntrico e patriarcal. Quando ele pretendeu dizer ser humano, ele falou homem. O homem é fim em si mesmo. O mesmo Kant traz, no mesmo contexto, o princípio da autonomia da vontade. O sujeito que, enquanto sujeito racional, é livre para construir o seu próprio projeto de vida. Muito interessante, mas onde isso foi forjado? Qual o imaginário, qual o contexto? E será que quando eu penso em culturas tão diversas, em religiões, em visões de mundo tão diversas, o parâmetro da dignidade vai ser o mesmo? E isso vai ser definitivo para todo o encadeamento da construção histórica dos direitos humanos. Toda aquela aquisição evolutiva que perpassa direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, direitos das gerações futuras, direitos difusos, coletivos, enfim. Essa construção histórica e secular é uma construção que faz todo sentido para o mundo ocidental, mas talvez não faça sentido para todo o mundo. E há aí um problema. O professor Boaventura de Souza Santos é muito enfático ao dizer do discurso dos direitos humanos enquanto ferramenta político-ideológica. E
E a partir, né, dessa percepção, eu quero já meio que fundir as duas reflexões dos dois textos, né? Vou fazer isso na sequência, na próxima videoaula, né? Mais uma vez, muito obrigado.